Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco, cada um de vocês. Nós estamos aí na nossa leitura diária, com base na última lição de domingo da Escola Bíblica Dominical, e essa lição encontra-se em 2 Pedro, a leitura diária. 2 Pedro, de 8 a 14. São os ensinos do apóstolo Pedro, aqui, que nós vamos nos alimentar. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Pedro 3, versículo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Repetindo o versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, aqui nós vemos os ensinos da palavra de Deus, falando com relação ao tempo, da vinda de Cristo, para que nós não tenhamos um tempo certo, não tem um momento certo, mas ele destacando aqui que a misericórdia dele para que as pessoas se salvem. Então, pode demorar mais um pouco, pelo amor que ele tem pelas almas, mas ele virá. E ele já diz como virá, Virá como, diz aqui, o dia do Senhor virá como um ladrão, assim, de repente, inesperadamente. Então, nós devemos estar sempre preparados, porque não se sabe exatamente a hora, nem o dia que ele virá. Devemos estar preparados. Devemos estar aguardando, como diz aqui no verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus e os fogos se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, devemos estar aguardando, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Não há justiça, a justiça é de Deus, e ela vai ser plena na vinda de Cristo. Por enquanto, nós percebemos algumas coisas, algumas justiças que ele mesmo produz, mas não é a plena, porque a plena é quando ele voltar. E encerrando esses versículos, esse texto, no versículo 14, encerrando, fala: por isso, amados,
aguardando estas coisas, ou seja, a vinda de Cristo, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, quer dizer, sem mancha. Imaculado é sem mancha, que não tem mácula, né? Imaculado e irrepreensível em paz, em paz. É isso que nós temos que buscar, não é ficar preocupado exatamente o dia, porque ele diz claramente que um dia para Deus é como 1000 anos, mas não é literal, é para a gente saber que não tem data certa, não está marcado certo. O que nós entendemos é que a vinda está próxima, mas essa próxima é desde que o Senhor subiu aos céus que nós já estamos aguardando a segunda vinda, né? Devemos estar preparados com a nossa vida no altar, não é isso? Como diz o versículo 14, sem mácula, corrigindo, agradando a Deus, irrepreensíveis e em paz, procurando a paz no lar, procurando a paz na família, procurando a paz na igreja, em onde quer que estejamos, procuremos a paz de Deus. Que Deus nos abençoe e oremos pelos nossos filhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecer pelos nossos filhos, agradecer pelo esposo, pela esposa, pedir a Tua bênção sobre a família, pedir a Tua bênção sobre a sua igreja, a nossa igreja, o avivamento da nossa igreja, a cada dia a Igreja Batista e toda a igreja Assembleia de Deus, a nossa igreja, a Igreja Batista, a Tua igreja, Senhor, na face da terra, que cada dia tenha mais avivamento em toda a Tua igreja, independente da denominação do nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, continua abençoando nosso presidente, nossas autoridades, continua santificando, obrigado pela vitória que o Senhor tem nos dado, Senhor nosso Deus, levando a alma aos Teus pés, obrigado pelo nosso país, que o Senhor tem abençoado, continua a abençoar, levanta a Tua mão poderosa e continua com a Tua mão poderosa sobre o nosso país, continua levantando a Tua mão poderosa contra os inimigos da fé, contra os inimigos do teu povo, para que o cetro da impiedade não fique sobre a nossa cabeça, continua falando no coração dos nossos filhos e netos, que haja salvação. Nós queremos ver nossos filhos salvos, nossos netos. Senhor nosso Deus, continua abençoando os casais, que haja paz, harmonia, prazer em conviver juntos e fazer a Tua vontade. Continua abençoando Israel, que o Senhor disse que prosperarão aqueles que oram pela paz de Israel. Continua abençoando os Estados Unidos. Senhor nosso Deus, que o Senhor usou para trazer o Evangelho para aqui, Brasil, o Evangelho Batista. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos que trouxeram, investiram, até me alcançou minha família. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Oramos no nome do Senhor Jesus, pelos nossos anciões, pelos nossos diáconos, nosso vice-presidente da igreja, nossa vice-presidente, Senhor nosso Deus, nossos pastores na igreja, Senhor nosso Deus, nossos jovens, nossos adolescentes, a Tua graça, o Teu favor sobre o Teu povo, é o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.